Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, onde a gente vai conversar muito sobre o nosso Botafogo. Sábado, dia oficial de todo botafoguense secar bastante, aproveitar que não tem rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não vou me alongar muito nesse assunto não, mas hoje é dia de secar bastante, torcer por fortes ventos aí pela América do Sul. Mas enfim, vamos falar de Botafogo, que é o assunto mais importante aqui desse vídeo e também do canal do Medeiros. Eu queria falar sobre dois assuntos, na verdade sobre dois jogadores. Eu queria falar primeiro sobre o Júnior Santos, que concedeu entrevista coletiva hoje no centro de treinamentos do Botafogo, lá no Espaço Lonier. Né? Falou bastante, falou sobre o desejo dele de ficar no clube. Tem notícia rolando aí sobre a situação dele envolvendo o Botafogo, o Sanfrecce Hiroshima, que é o dono dos direitos econômicos do Júnior Santos. Como é que está a situação do Júnior? Vamos falar aqui no canal do Medeiros, um breve resumo para vocês e também vou dar um pouco da minha opinião. O segundo assunto é uma notícia que saiu ontem através do meu amigo Sérgio Santana, jornalista do Lance, sobre Almendra, meio-campo do Boca Juniors, né, que teve seu nome ligado ao Botafogo, e eu fui procurar saber um pouquinho mais de detalhes para trazer para vocês aqui, e também dar um pouco da minha opinião sobre esse jogador, esse atleta que interessa ao Botafogo. Depois da nossa vinheta. Voltando aqui, meu nome é Matheus Medeiros, para você que não me conhece, sou botafoguense, jornalista, youtuber, estou todos os dias aqui conversando com vocês neste canal. Se você ainda não é inscrito ainda, peço a moral para você se inscrever, ativar as notificações, deixar o seu like e comentar bastante, né? Essa interação aqui que é o mais importante, né? Eu solto um vídeo aqui e vou direto nos comentários ver o que vocês estão comentando, beleza? Bom, vamos lá, vamos falar sobre esses dois assuntos que eu comentei na introdução, começando pelo Júnior Santos. Júnior Santos foi um jogador contratado pelo Botafogo por empréstimo, uma aposta do André Mazzucco. Muito importante a gente salientar isso, porque o André Mazzucco disse isso na apresentação do Júnior Santos. Ele conheceu o Júnior Santos no Ituano, há anos atrás, sempre acreditou no potencial do Júnior, e quando viu a oportunidade, nessa segunda janela, de contratar o Júnior, ele não pensou duas vezes. Foi lá no Sanfrecce Hiroshima do Japão, pediu o empréstimo do Júnior, que estava sendo reserva lá no Japão. Olha só a situação, né? Júnior Santos estava sendo reserva do Ben Khalifa, atacante suíço, né? Titular lá no Sanfrecce Hiroshima, e ele estava na reserva. Não estava num bom momento. E aí o André Mazzucco acreditou no Júnior Santos, foi lá, pediu empréstimo lá, falou: alô Japá, alô japonês, me empresta aí esse jogador aí, tá na reserva aí, mas serve para mim. Emprestaram até o final de 2022. Então, ele teve pouco tempo, chegou no final da segunda janela, mais ou menos 6 meses para jogar aqui no Botafogo e tentar mostrar um pouco do seu futebol, recuperar o seu futebol. Ele que também já tinha jogado aqui no Brasil no Fortaleza, e foi bem no Fortaleza. O apelido, inclusive, dele lá no Fortaleza era Raio Negro, né? Um cara que, de muita velocidade, apesar de ser alto, muita velocidade, muita força física. A torcida do Fortaleza gosta do Júnior Santos. Eu fui participar de uma live com torcedores do Fortaleza, né, num canal de youtubers do Fortaleza, e eu percebi nos comentários a galera perguntando: como é que tá o Júnior Santos no Botafogo? Ele foi muito bem aqui, gosto dele. E a galera tava, né, perguntando muito sobre isso. E até então ele estava muito no início no Botafogo. Eu falei: galera, não tem muito o que dizer, tá muito no começo. Mas aquilo ficou na minha cabeça. E o fato é que hoje o Júnior Santos é titular do Botafogo, da ponta direita do Botafogo. Tem muita gente que não gosta. Tem uma ala da torcida que segue não gostando do Júnior Santos. Mas tem uma outra grande parte que gosta, e o principal de tudo, o Luiz Castro gosta muito dele e é o titular da posição. O Luiz Castro já utilizou ele na ponta direita. No último jogo utilizou ele por dentro, ao lado do Tiquinho Soares, fazendo um 4-4-2, ele jogando de segundo atacante.
Então, assim, é um jogador polivalente, um jogador que vem agradando o técnico português Luiz Castro. Mas como é que está a situação do Júnior Santos envolvendo esse empréstimo, envolvendo compra por parte do Botafogo? Quando o Botafogo pegou o Júnior Santos por empréstimo até o final de 2022, ficou estabelecido uma opção de compra do Botafogo junto ao Sanfrecce Hiroshima no valor de 20 milhões de reais. Mais ou menos 4 milhões de dólares. Esse foi o valor da opção de compra. É um valor alto, né? O Botafogo pode tentar negociar talvez esse valor. O que é improvável que aconteça é um novo empréstimo. O Sanfrecce Hiroshima vai querer agora vender, principalmente se aproveitando de uma boa fase do Júnior Santos. É o melhor momento para o time japonês conseguir um dinheiro no Júnior Santos, já que ele estava sendo reserva lá. Agora ele se valorizou e eles vão querer vender. Isso é muito óbvio, eu acho que é o caminho mais natural. Agora a pergunta que fica, vale a pena esse investimento? Vale a pena o Botafogo pagar 20 milhões de reais, 4 milhões de dólares pelo Júnior Santos? Dinheiro não é problema, a gente sabe. John Textor tem grana para pagar. A questão não é mais essa, de ter dinheiro ou não ter. A questão é, vale a pena o investimento? Essa é a pergunta. Pelo que ele está jogando hoje, vale a pena? Acredito que sim. A questão é saber se isso é uma boa fase ou se poderia pegar esse valor de 4 milhões de dólares e transferir para uma outra transferência, né? Realocar para uma outra transferência e contratar um outro jogador por 4 milhões de dólares, que é um valor considerado alto. 20 milhões de reais seria a segunda maior contratação da história do Botafogo. Olha o peso aí desses valores, né? É difícil a gente pensar que o Júnior Santos valeria a segunda maior contratação da história do Botafogo. Né? Não, na verdade, segunda não, terceira, me desculpem. Primeira é Patrick de Paulo, segunda é o Mike Suel. Seria a terceira maior contratação da história do Botafogo. Então, assim, é um valor alto, né? Não tem como negar. E o empresário do Júnior Santos abre aspas para ele. Estou recebendo consultas do Brasil e do exterior, mas a preferência é do Botafogo. Júnior está em um bom momento junto com a equipe, quero deixá-lo focado nos treinos e nos jogos decisivos dessa reta final. Em breve, com certeza, deveremos agendar uma reunião com a diretoria para falarmos dessa situação. Fecha aspas para o empresário do Júnior Santos. O Júnior Santos tem contrato com o Sanfrecce Hiroshima até o final de 2023. Isso também pesa um pouco na decisão do Botafogo de pagar 20 milhões ao jogador, porque o contrato dele está se encerrando também lá no Hiroshima, né? No final de 2022 ele encerra o contrato com o Botafogo e depois mais um ano ele encerra o contrato lá no Japão. No meio de 2023 ele já pode assinar pré-contrato com algum outro clube e sair de graça. E aí, será que vale a pena o Botafogo pagar 20 milhões? Já dando minha opinião aqui, eu acredito que não vale a pena. Gosto do Júnior Santos, acho um jogador muito esforçado, acho um jogador que vem contribuindo muito com esse time do Botafogo, nessa boa fase que a gente está, mas eu acho que esse valor está muito caro. Se o Botafogo conseguisse baixar esse preço, pegar por muito menos do que esse valor, eu concordo com a transação. Concordo muito. Acho que ele deveria ficar. Agora, 20 milhões é muito caro. Então, trabalho aí para Mário André Mazzucco tentar baixar esse valor aí para ver se o Júnior Santos fica. Se ficar muito caro, se os japoneses forem irredutíveis, eu acho que 20 milhões não vale a pena. Beleza? Essa é a minha opinião. Vamos falar sobre Almendra, agora meio-campo do Boca Juniors, que foi oferecido ao Botafogo. Notícia do meu amigo Sérgio Santana do Lance e que eu pude confirmar também. Realmente foi oferecido. O que eu tenho de mais detalhes é que não é somente o Almendra que foi oferecido. Vários jogadores estão sendo oferecidos para o Botafogo, né? Os empresários agora estão vendo que o Botafogo está pagando bem, está com investimentos, né? Agora chove de empresários aí oferecendo atletas para o nosso clube, né? Então o Botafogo está tentando fazer uma espécie de peneira, né? Para poder avançar em algum ou outro nome, né? Até porque a gente sabe que o Botafogo na próxima janela não vai contratar muitos jogadores. Não vai ter essa de contratar 10, 11, 12 atletas, não. Esperem do Botafogo contratando no máximo 5, 6 no máximo, estourando, né? E isso quem diz não é somente eu. Luiz Castro disse isso em entrevista e o Mazzucco também disse isso numa coletiva. Os próximos anos são contratações pontuais. Vamos pegar o orçamento, vamos pegar o nosso dinheiro
e contratar jogadores que mudem a qualidade do time. E a gente vai investir forte em 5 ou 6 jogadores. Chega dessa história de trazer 10, 12, reformular elenco ano após ano. Não. A intenção do Botafogo é criar uma espinha dorsal e identificar algumas lacunas e ir preenchendo essas lacunas com contratações fortes, contratações que sejam de impacto para onde o clube está precisando. Por exemplo, a gente sabe que o Botafogo hoje precisa de um meio-campo, de um camisa 10 ali. Ano que vem, provavelmente, o Botafogo vai atrás de um jogador desse porte. O Botafogo precisa de um lateral esquerdo para disputar com o Marçal ali. Então, o Botafogo provavelmente vai atrás de um lateral esquerdo também. Lateral direito, o Botafogo também está precisando. Por quê? A gente está tendo muito problema de lesão. A gente não sabe se o Saravia fica. Rafael também se lesiona todo jogo. Daniel Borges é um jogador remanescente ainda da Série B. É até um jogador que vem fazendo um papel bom no clube, mas acho que o Botafogo precisa cada vez mais elevar o nível do seu elenco. Então o Botafogo vai fazer isso, contratações pontuais. Esquece essa história de 12, 13 contratações. E o Almendra foi um desses jogadores oferecidos. É um jogador que está no Boca Juniors, não está jogando muito lá na seleção, no Campeonato Argentino, por conta da situação que eu vou contar para vocês aqui agora. Ele tem problemas extracampo, é um jogador muito bom de bola, um meio-campo de 22 anos, uma promessa, só que ele está tendo problemas com os treinadores do Boca Juniors. É o segundo treinador que está lá no Boca Juniors que ele tem problemas de relacionamento. E esse treinador também não está colocando ele para jogar muitas partidas por conta disso. É um jogador com temperamento difícil, é um jogador de muita personalidade e um jogador que geralmente arruma problemas com os treinadores. Então isso deixa o Botafogo um pouco receoso, um pouco de medo, essa questão extracampo. O Botafogo tem um lema, e ele repete isso a todo momento, o Luiz Castro fala isso sempre, a tal da família Botafogo. Então o Botafogo, quando vai fazer uma contratação, o Botafogo olha muito para essa parte também, o comportamento do atleta. Eu lembro muito bem quando o Soteldo entrou na mira do Botafogo e o Soteldo estava com problemas de relacionamento, problemas extracampo no time que ele estava lá no México. E uma das respostas que eu recebi de uma fonte foi o seguinte: Soteldo não se encaixa na família Botafogo. É um ótimo jogador, mas o seu temperamento não se encaixa na família Botafogo. Então o Almendra também entra numa situação parecida com a do Soteldo. É um jogador que tem problemas extracampo, apesar de ser um ótimo atleta, um ótimo jogador, E o Botafogo não está querendo pegar jogador problemático, e eu concordo plenamente com o nosso clube. Chega de jogador problemático, eu acho que tem que ser jogador que saiba conviver em grupo, não rache o elenco. Tudo que a gente menos precisa agora é um jogador para dividir o elenco, desestabilizar o grupo do Botafogo. Beleza? Então é isso, a situação do Almendra é essa, ele foi oferecido, agrada ao Botafogo pelo futebol, mas existe esse receio em relação aos problemas extracampo dele. Vamos ver se o Botafogo vai ou não avançar nessa questão do Almendra. Já teve reunião com o empresário, já teve algumas conversas. Pode ser que o Botafogo, mesmo que essa questão extracampo avance, sim, se ele acreditar que vai conseguir contornar essa situação. Mas existe esse receio sim dentro do Botafogo. Beleza? Mais notícias a qualquer momento com vocês aqui no canal do Medeiros. Um abraço, deixe seus comentários e até a próxima.